Parece que você comentou uma vez que você chegou a perder 5 bitcoins em investimento. Como assim? Eu perdi 4 bitcoins e meio no Covid. O que você fez? Eu tinha juntado durante... Eu era dentista ali em Floripa, ganhava 7 mil por mês. Trabalhava para um amigo meu, depois de eu abandonar Veracruz. Não sei se você sabe a cidade de Veracruz. É a mesma cidade do Dianho. Sei. Eu sou da mesma cidade dele. É mesmo? Dianho que já veio aqui. Eles falam até que quando eu molho o cabelo, eu fico... É! A coisa que eu aprendi desde cedo é que o conhecimento te liberta. Então, quanto mais tu aprender por conta própria, mais rico você vai ser. Não só financeiramente, mas como pessoa também. Por isso que eu... E hoje, agora que eu posso dizer que eu sou milionário, né? Multimilionário, digamos assim, financeiramente falando de moeda estatal. Eu até nem faço as contas por moeda estatal. Penso em cripto mesmo, né? Mas para facilitar a vida das pessoas. Eu, em 3 anos, fiquei multimilionário. E nesse meio do caminho, eu tive que aprender muito. E uma das coisas que eu aprendi, que foi o último estalo, assim, que foi quando eu me tornei investidor profissional. Foi quando eu entrei no mercado em 2016, em 2017 eu me achava foda, porque o mercado só subia. Então eu só ganhava. Eu podia fazer day trade, swing trade, qualquer coisa trade, ganhava dinheiro, porque o mercado não estava em tendência de alta e plena. Halving, né? Aconteceu o halving e o mercado subindo. E como eu não entendia muito bem, eu pensei, pô, sou foda. Tô ganhando no mercado, fiz 500%. Muito mais que o Warren Buffett. Pensava, né? Mas se eu conseguir nisso, eu vou ser bilionário em 3 anos. Pensava nisso, né? E aí eu comecei a ficar me achando. Aí eu peguei a grande queda de 2018, já baixei a bolinha. Aí eu depois pegou alta, eu ganhei muita grana de novo. Com tudo que eu tinha, no final das contas, eu tinha 5 bitcoins. E algumas altcoins, a Cardano, por exemplo. E aí eu me sentindo foda, comecei a alavancar. E aí eu já tava com experiência de 1 ano alavancando e fazendo dinheiro e tal. E aí aconteceu o Covid. E eu nunca tinha vivido uma queda de 50% dentro de um dia no mercado. E eu achei que ia zero. Nossa. E naquele momento, no mercado cripto, eu achava que os outros especialistas, tipo o Fernando Urich, sabiam muito mais do que eu. Só que eles não sabiam de porra nenhuma. Por quê? Porque ninguém sabia o que ia acontecer após o Covid. Ninguém sabia. Só que eu achava que eles sabiam. Então, quando eles falavam de segunda onda, eu pensava, pô, se tiver uma segunda onda, o Bitcoin vai derreter 50% de novo. Então, o que eu vou fazer? Eu já desvalorizei meu dinheiro. Eu tinha 5 BTC. Naquele momento, aqueles meus 5 BTC, eles tinham um propósito, que era comprar o meu apartamento de Florianópolis. Dar entrada, na verdade. Dar entrada no apartamento. Que eu tava morando há 4 anos lá. Há 3 anos, aliás. E aí, tava tudo acertado. Eu ia usar aqueles 50 mil no final do ano. E eu tava tudo em Bitcoin, porque eu achava que o Bitcoin ia se valorizar. E aí aconteceu aquela queda muito forte e eu me apavorei. E aí eu pensei, cara, para eu me manter a meu poder de compra, que caiu de 150 para 75 mil, eu vou fazer o seguinte, eu vou shortar o Bitcoin em 75 mil. Porque se ele cair de novo mais 50%, que pode acontecer, eu vou ter 150 mil. Eu vou me defender. Entendi. E eu não botei stop. Putz. E aí eu acreditei que os outros eram mais fodas do que eu no pensamento de saber o que ia acontecer no futuro. Porque o Rittenban, tinha uma live com o Rittenban e o Fernando Urich, eles falavam de segunda onda, porque eu acho que a gente vai ter uma recuperação em L, uma recuperação não vai ser em V, por causa disso e daquilo, por causa... E tava certo, o pensamento, a linha de pensamento tava corretíssima. Porém, ninguém imaginava que o Federal Reserve ia imprimir tantos dólares quanto ele imprimiu na história e que está se refletindo nessa inflação desenfreada que eles estão tentando segurar agora. Que é a inflação que nós estamos sofrendo, que é a inflação que os Estados Unidos estão sofrendo. Então, eu tive que aprender e eu perdi. E aí, quando eu perdi, velho, eu perdi o dinheiro do apartamento. Eu cheguei pra minha mulher e falei, bom, eu acho que eu vou perder minha mulher. Porque assim, eu tinha combinado com ela que esses 150 mil reais eram destinados a comprar. E eu não falei pra ela que eu tinha comprado 150 mil e colocado como Bitcoin. E aí eu cheguei no domingo de noite e aí eu falei assim, chorando. Eu cheguei meio assim, não chorando violentamente, mas tipo assim, putz, cara, destruído por dentro. Pensei assim, eu não sou bosta nenhuma, eu não sei de bosta nenhuma, não sou especialista em merda nenhuma. Eu tô participando de um desafio, eu tava participando de um desafio de uma corretora. Não sou nem... E eu tava fazendo live toda semana pra essa corretora como um especialista. Então eu não podia mostrar que eu era vulnerável a erros. E eu cometi o maior erro. E aí eu cheguei no dia assim, eu pensei... E eu tava 4 meses com aquela operação trancada, tentando
segurar aquela operação e tentando minimizar o prejuízo. Porque eu não perdi dinheiro de uma vez só. Ele foi perdendo dinheiro ao longo do tempo. Então, assim, eu tinha 5 bitcoins. Aí daqui a pouco eu tinha 4. Eu pensei, eu não admito perder um bitcoin inteiro. Eu vou esperar, porque no primeiro recuo eu vou sair fora, daí eu vou tentar sair com meio prejuízo. E aquele mercado só subia, só subia, só subia. Daqui a pouco eu tava com 2 bitcoins de prejuízo. Daqui a pouco 3. E eu não dormia mais. Eu não dormia mais, velho. E eu pensava assim, eu fiquei 4 meses preso naquela operação, não dormia. E eu trabalhava como dentista. Então, eu acordava às 5 horas da manhã, eu estudava sobre o mercado cripto. Eu ia pra Palhoça às 8 horas da manhã. Eu ficava fazendo cirurgia de implante o dia inteiro, porque eu tirava todos os dentes dos pacientes com periodontite e tal, avançada. E colocava protocolo, se chama protocolo esse tipo de... É uma cirurgia gigante, uma das maiores cirurgias da odonto é essa aí. Eu fazia 4 cirurgias de protocolo inferior e superior. E eu saía às 7 horas da noite. Pegava o trânsito de 1 hora, porque pegava sempre trânsito para voltar para dentro da ilha. E eu gravava vídeo pro YouTube. E eu fiquei fazendo isso durante 2 anos e meio. Sem ganhar um centavo do YouTube. Tu sabe como é que é no início? Não tem ninguém que segue porra nenhuma. E aí... eu fiz isso por muito tempo. E aí, cara, quando eu perdi todo aquele trabalho de 2 anos e meio... que eu tava juntando pra dar pra entrar no apartamento. E eu ia ter que me mudar no final do ano, porque eu fiz uma opção de compra. Eu falei assim, ó, vou alugar por 1 ano e no final do ano eu vou ter o dinheiro suficiente para dar a entrada. Porque a ideia era me expor ao Bitcoin e pagar uma entrada maior, não pagar só 150 mil, pagar 400 mil, quase a metade do apartamento. Pra eu não precisar financiar tanto, entendeu? Essa era a ideia. E era tudo que eu tinha. Aí, quando eu perdi, a minha mulher chegou e falou assim, amor, mas... não tem como reverter? Não tem como reverter. Tá, então a gente vai ter que sair no final do ano? Sim, a gente tem. Mas por que tu não me falou isso? Eu falei, não, porque eu tava tentando pagar. Aí ela assim, entendi a tua intenção. Aí eu expliquei, eu tava tentando pra não precisar financiar tanto tempo. Aí ela assim, entendi. Amor, mas faz parte. Tu não perdeu o teu trabalho. Eu realmente não perdi bosta nenhuma, eu só perdi 150 mil reais. Eu perdi 5 BTC, 4 BTCs e meio. Perdi. Perdi meus pacientes? Não. Perdi meu trabalho? Não. Perdi meu canal do YouTube que já tava com 10 mil inscritos? Não. Então, segue trabalhando e tu vai recuperar 150 mil reais. Então tá. Aí, de agosto em diante, a Cardano começou a subir para um caralho. Eu tinha comprado 25 mil reais, 40 mil reais em Cardano, que se transformaram em 8 meses em 2 milhões de reais. O que é Cardano? Cardano é uma outra criptomoeda que subiu muito forte. Que concorre aí com o Ethereum. E aí, ali já me deu uma salvada. Mas ela não tinha dado ainda os 2 milhões. Porque ela foi para 2 milhões lá em janeiro. E eu precisava dar o dinheiro no dia 15 de dezembro. Era o limite. Eu juro pra ti, eu liguei no início de novembro falando, cara, eu vou ter que sair do apartamento. Aí o cara, não, então tá, eu vou casar com uma mulher agora, eu vou voltar pro apartamento. Aí tu me dá, e eu falei assim, cara, eu preciso encontrar uma forma. E aí o mercado começou a subir. E eu tinha um curso Mestre Bitcoin 1.0. Eu lancei o 2.0. E aí, numa jogada de mestre, num domingo, que eu fazia o Domingão do Bitcão, eu tava começando a colocar audiência de 2, 3 mil pessoas. Aí eu falei, cara, eu vou fazer um cupom de desconto. Fiz um cupom de desconto, vendi, o valor. Em um dia eu consegui o apartamento. Em um dia. Com o conhecimento que eu tinha. E no mesma semana, a Cardano já tinha subido, ela tinha subido já uns 500% ali, nesse período. Somando tudo isso, o que eu recebi de venda de curso naquela época, naquela semana final de novembro, da alta da Cardano, eu cheguei a recuperar e cheguei a 400 mil reais. Em 3 semanas. Desde que eu falei pro cara. Porque no início de novembro eu falei que eu ia sair. Aí chegou o final do mês e eu falei, amor, eu vou comprar o apartamento. E aí uma coisa que me ajudou demais, né? Quando eu perdi tudo que eu tinha. Nos primeiros 3 dias eu me fiz de vítima. Que é assim, cara, por que aconteceu isso comigo? Eu sou um merda. Sou um bosta. Não sou especialista de bosta nenhuma. Sou um fracassado. Pá. Comecei a botar Salmo 91, velho. Que eu nunca mais tinha ouvido Salmo 91. Por quê? Porque eu liguei pra minha mãe
E ela falou assim, que bom que tu perdeu só 5 bitcoins, porque imagina se tu tivesse 50 bitcoins. Eu pensei, verdade. Minha mãe não, meu pai, perdão. Eu pensei, é verdade. Aí a minha mãe falou, cara, ouve o Salmo 91, vai te ajudar bastante. E aí eu nunca mais tinha ido, tipo, na igreja, tipo, no domingo de manhã e tal. Aí eu fiquei ouvindo o Salmo 91 indo pro trabalho, porque dá aquela rota de Floripa até Palhaço, dá 1 hora. Cara, o Salmo 91, em 3 dias ele me reergueu assim, não mais fazer papel de vítima. A me erguer mesmo. E entender assim, cara, isso foi maravilhoso que aconteceu comigo. Porque eu perdi só 4 bitcoins e meio. E agora eu tenho um conhecimento para nunca mais me expor à ruína. E agora eu tenho um aditivo de que nunca mais vou me alavancar sem usar stop. E agora eu tenho mais um aditivo. Não existe nenhum especialista que consegue prever o mercado. Não? Não. Nenhum economista sabe mais do que eu sobre price action de Bitcoin. Eu sei mais do price action de Bitcoin do que muito especialista.